Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao Historificando. Eu sou o professor Fábio e na videoaula de hoje vamos tratar sobre o tempo. Mas afinal, o que é o tempo? Este é um tema bastante complexo e fruto de várias discussões e reflexões, passando por pensadores como Aristóteles, Platão e Epicuro, Santo Agostinho, Pascal, Kant, Einstein, até nós. Todos esses filósofos se propuseram a pensar sobre o que de fato seria o tempo e quais as suas relações com a realidade que nos cerca e como ela influencia todo o universo. Para começarmos os nossos estudos sobre este tema tão abrangente, vamos nos focar em apenas alguns aspectos do tempo, restringindo-o a algumas categorias que são um pouco mais fáceis de compreender, por estarem constantemente envolvidas no nosso cotidiano. São elas: o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo psicológico. Vamos começar então pelo tempo cronológico. Como já dissemos anteriormente, a preocupação quanto ao que seria o tempo vem de longa data. Ainda na Grécia Antiga, os gregos, até mesmo aqueles antes da filosofia, se puseram a pensar no tempo e o descreveram a partir das narrativas mitológicas. Segundo a tradição mitológica grega, Cronos, um deus titã, se encarregou de conceber o tempo a partir do momento em que derrotou seu próprio pai, Urano. Ao conseguir separar seus pais, Cronos distanciou a Terra do céu e assim concebeu não só o tempo, mas também o espaço. Não é em vão que diversas palavras que têm relação com o tempo possuem o radical crono, cujo qual faz menção ao deus titã grego. Por isso falamos em tempo cronológico, para nos referirmos ao tempo que está relacionado com o desenrolar das atividades humanas. Podemos então definir o tempo cronológico como o tempo utilizado para mensurar a duração dos acontecimentos. Em outras palavras, sabermos quanto tempo algo durou. Mas e aí? Como medir o tempo? Para medirmos o tempo, hoje fazemos uso de diversos recursos, tais como os relógios, os calendários, a observação do Sol passando pelo céu, dentre outros. Verificamos, então, que alguns são mais tecnológicos do que outros, mas o que todos eles têm em comum são as suas unidades de medida. As unidades de medida de tempo são os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, os milênios. Todas essas medidas de tempo estão relacionadas a uma referência que advém também da antiguidade. Os seres humanos começaram a se preocupar com as formas de medir o tempo ainda nos seus primórdios, pois fazer isso pode ser uma questão de vida ou morte. Nas primeiras civilizações, a medição do tempo estava intimamente relacionada à vida, pois era importante saber o tempo certo de plantar e colher, pois os ciclos da natureza determinavam a produção de alimentos e, portanto, a sobrevivência das pessoas. Perder o tempo poderia significar a ruína de uma população inteira. As primeiras formas de medição de tempo estão intimamente relacionadas à observação da natureza e dos seus ciclos. Os seres humanos perceberam que existem eventos naturais que se repetem anualmente nas mesmas épocas. Assim, passou a determinar as medidas de tempo com base nesses eventos naturais. Por exemplo, verificou-se que o Sol passa pelo céu diariamente e determinou uma unidade de tempo para medir essa passagem. Assim ficou estabelecido que 12 horas seria o tempo gasto pelo Sol para fazer o seu caminho. A Lua faz a mesma rota e também demora o mesmo tempo. Assim, determinou-se que o dia seria o conjunto da passagem do Sol e da Lua pelo céu, com um total de 24 horas. Mas por que esses números? Por que não utilizar números inteiros, como 10, por exemplo? Isso ocorreu devido aos mesopotâmicos, que eram povos que habitavam a região entre os rios Tigre e Eufrates, no hoje atual Iraque. Eles utilizavam um sistema de contagem baseado no número 60. Eles utilizavam as falanges dos dedos para contar. Cada dedo possui 3 falanges. Assim, ao utilizar do dedo mindinho até o indicador, eles poderiam chegar até a soma do número 12. Toda vez que levantavam o polegar, indicavam que haveria ali uma multiplicação, ou seja, sendo o polegar o quinto dedo, a soma das falanges era multiplicada por 5. Assim, 5 vezes 12 é igual a 60. A base sexagesimal ainda é amplamente utilizada, não só para a contagem de tempo nos seus divisores menores, como as horas e os minutos, mas também para a medição das circunferências e dos ângulos. Repare que a medida total de uma circunferência equivale a 360 graus. Além da observação dos astros celestes, as estações do ano também serviram como referências
para a medição da passagem do tempo. As estações do ano ocorrem devido ao percurso feito pela Terra na órbita do Sol. Desta forma, criando estações mais quentes e com maiores períodos de claridade, o verão e a primavera, e as estações mais frias, com maiores períodos de escuridão, o inverno e o outono. A passagem das estações pode ser percebida não só por conta das diferenças de temperatura e o comportamento dos animais, mas também pela luminosidade. É chamado de solstício os dias em que se iniciam o inverno e o verão. Durante este evento, o Sol está posicionado mais longe da linha do Equador, o que faz com que sua luz seja mais incidente num hemisfério do que em outro. O lado mais iluminado e, portanto, mais quente está na estação do verão, enquanto o outro lado, que recebe menos luz, está no inverno. Um fato curioso é que durante o solstício de verão, a duração da luz do dia é mais longa, de maneira que se demora mais a anoitecer. O mesmo ocorre com o solstício de inverno, porém de forma contrária. Nele, as noites são mais longas. Esse fenômeno está relacionado aos movimentos de rotação e translação, no qual nosso planeta gira em torno de si mesmo e também em torno do Sol, respectivamente. O ângulo no qual os raios solares incidem sobre a Terra determina as estações. O equinócio é o fenômeno que marca o início da primavera e do outono. Assim como nos solstícios, ele também está relacionado com o movimento de rotação e também de translação. O curioso deste fenômeno está no fato de que, durante a sua vigência, o dia e a noite possuem o mesmo tempo de duração. Com todos esses referenciais de tempo e com um sistema capaz de contabilizá-lo de forma eficiente, a humanidade pôde então criar ferramentas que a auxiliavam a verificar a passagem das horas e dos dias de forma muito mais eficiente. Daí os relógios e os calendários. O relógio de sol é um dos modelos mais antigos de que temos notícias. Utilizados pelos mesopotâmicos e egípcios na antiguidade, seu funcionamento se baseava na medição da sombra projetada em um disco por uma haste presa a ele. Na medida em que o Sol se deslocava no céu, a sombra também se movia e mudava de tamanho, o que possibilitava saber as horas. Um outro instrumento de medição de tempo era a clepsidra. Nela, a passagem de tempo é determinada pela quantidade de água que passa de um recipiente para o outro. O mesmo ocorre com a ampulheta, porém, ao invés de água, utiliza-se areia. Contudo, marcar períodos de tempo de longa duração deixa de ser prático quando utilizamos apenas as horas e os minutos. Para se ter uma ideia, um dia equivale a 1440 minutos. Assim, para anotarmos os períodos de tempo de longa duração, usamos outras unidades de medida, tais como os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios. Ufa! Mas por que meses variam entre 28 e 31 dias? Os primeiros calendários que marcavam a passagem dos dias e dos meses eram feitos com base nos ciclos lunares, que no total contabilizavam 28 dias. Assim, um mês era o equivalente a um ciclo inteiro da Lua. No entanto, o calendário que mede o ano é feito a partir da contagem do tempo no qual a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. A diferença de tempo entre os dias do calendário solar foi incorporada ao calendário lunar, assim tendo meses com duração maior que 30 dias, exceto pelo mês de fevereiro, que possui 28 ou 29 dias em anos bissextos. O mês de fevereiro tem menos dias por conta da organização dos calendários feitos pelos antigos romanos, que consideravam esse mês como um período de mau agouro. Já os anos podem possuir 366 dias por conta do arranjo feito para sempre estarmos sincronizados com o movimento de translação, no qual a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Como o ano comum possui 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos essa diferença é somada, dando um total de 24 horas, daí um dia inteiro. Agora vamos tratar do tempo histórico. O tempo histórico é aquele relacionado aos grandes eventos que causam mudanças nas sociedades humanas. É o tempo dos acontecimentos. Ele está relacionado com os fatos narrados pela história, tal como exemplo o descobrimento do Brasil, a chegada do homem à Lua, ou acontecimentos que impactem as transformações sociais. O tempo histórico é a forma como organizamos a ordem dos acontecimentos, ligados por um sentido comum. Daí, por exemplo, a organização histórica das eras, tais como a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Cada uma dessas eras possui elementos que as distinguem umas das outras, facilitando assim a compreensão da forma como aquelas sociedades se organizavam em cada uma das suas temporalidades. Por fim, trataremos do tempo psicológico. Você já esteve numa situação em que parecia que o tempo não passava nunca? Olhava desesperadamente para o relógio a todo momento e os minutos mal passavam? E o contrário, aquela sensação de que o tempo voou. Você está lá fazendo o que tem que fazer e quando deu por si,
horas já tinham se passado. Essas sensações, relacionadas à forma como percebemos a passagem do tempo, é o que chamamos de tempo psicológico. O tempo psicológico pode ser definido como um tempo individual, pois a percepção da passagem das horas é diferente para cada um e está relacionada às emoções que cada pessoa apresenta com relação aos eventos em que está inserida. O filósofo grego Epicuro relacionou a passagem do tempo com o prazer, ou seja, a variação do tempo se dá a partir da percepção de prazer ou da sua falta em relação a algo em que estamos desenvolvendo. Dessa forma, cada pessoa pode sentir a passagem de tempo de uma forma diferente. Ainda que o tempo cronológico seja igual para todos, a forma como cada um sente passar é diferente. Assim, chegamos ao final desta breve introdução sobre um dos temas que mais instigam a inteligência humana. Esperamos que tenha sido instrutivo. Obrigado e até mais.